Olá, tudo bem com vocês? Vocês já ouviram falar ou leram sobre os efeitos psicológicos da dependência química? Pois é, se não, hoje é o dia de sabermos exatamente o que são esses efeitos, por que que o cérebro se comporta dessa forma e por que que o dependente químico é tão diferente assim. Porque não controlamos os efeitos da dependência química. Como que a gente vai aprender? Na live de hoje com o Danilo. O pessoal tá estranhando, eu cheguei agora toda maluca, fazendo uma baita de uma confusão aqui, porque o meu convidado especial de hoje, ele precisava que a gente fizesse uma entrada triunfante, né? É a Ana e a tecnologia, as confusões que eu sou capaz de proporcionar, e o meu convidado que não podia deixar de entrar aqui hoje para falar com vocês, que é o psicólogo Danilo Gualtieri. O Danilo é um parceiro do História de Sonhos e eu estou muito orgulhosa de ter ele aqui. A gente fez várias maluquices para que essa live pudesse ir no ar hoje para vocês. Certo, Danilo? A gente fez vários testes aqui, deu problema no áudio, deu problema no vídeo, deu problema em tudo quanto é coisa, mas nós vamos construir essa conversa. Combinado, Danilo? Tudo certo aí para você agora? Certo. Tá tranquilo aqui agora. É que eu e o Danilo não levamos o menor jeito para tecnologia, né, Danilo? Não é mesmo? Nós estávamos conversando um pouco nos bastidores, lá também pelo Instagram, porque a live de quarta é no Instagram, que é feita às 7 horas da noite, né? Toda quarta tem um profissional externo à História de Sonhos que vem abrilhantar o que a gente faz aqui, esclarecer as suas profissões e a importância, né, desses profissionais nas áreas que estão aqui. Para quem estava acompanhando a gente lá pelo Instagram, pôde perceber, o Danilo já fez uma breve introdução de quem ele é, da onde ele veio, como ele se transformou nesse psicólogo, mas também, né, o que podia se esperar. É uma família de bons psicólogos que tem ali na região de Campinas. O vô é psicólogo, a mãe psicóloga, então a literatura dele não começou com o Pequeno Príncipe, não. Pois é, no primeiro livro não foi um desses clássicos aí da literatura. Provavelmente deve ter sido alguma coisa com Freud, com Lacan, porque meu avô era psicanalista e tinha uma biblioteca enorme e eu tinha um acesso livre lá, né, a essas literaturas todas. Então foi o meu grande incentivador. Depois minha mãe, que só reforçou todo esse incentivo. E basicamente é uma família de psicólogos, uma família onde o estudo sempre foi muito valorizado, né? E acho que eu não poderia seguir outro caminho sem ser a psicologia. É isso mesmo, Danilo. Eu também acho que você não seguiria outro caminho pelo que eu já conheço da sua história. Danilo, você é formado há pouco mais de 2 anos, já tem pacientes até fora do Brasil. Esse mundo da psicologia, né? Você tem aí uma história incrível de vida, uma história de superação, de tudo que eu sei, que eu já li a seu respeito. Eu costumo dizer para os meninos que quem vence, né? Que quem tem essas histórias de superações e propõe a se transpor desses obstáculos que a vida nos impõe às vezes, é o tal do guerreiro com G maiúsculo. Você é um exemplo disso. Da onde vem, Danilo, a tua força para falar desse tema que é a dependência química? Quando você está lá na universidade, ainda aprendendo, ainda aluno, você já se imaginava falando e guerreando com tanta ênfase, lutando com tanta seriedade no trabalho de prevenção da dependência química? O que mais te impressionou, Danilo? O que mais, com tudo que você aprendeu enquanto aluno na universidade, tentando descobrir, né, como a mente funciona, aprendendo sobre isso, o que mais te impressionou quando a gente vai falar sobre a questão de dependência química? Bom, primeiro vamos entender o que é a dependência química. Vamos dar uma definição aqui básica de ciência comum aí para que todo mundo entenda.
A dependência química ela é uma doença crônica, né? É uma doença que se caracteriza por comportamentos impulsivos e o uso de alguma substância para que aquele indivíduo obtenha uma sensação de prazer e de bem-estar. O uso de alguma substância ou de alguma droga, ele afasta esse indivíduo do convívio social, ele afasta o indivíduo do convívio familiar, do seu centro profissional. E assim, você falou uma coisa muito interessante com relação à faculdade, que é muito pouco explorado esse tema na faculdade, na verdade. Durante a graduação de psicologia, assim como outros temas que eu julgo ser importante e que poucos são falados, eu, durante a minha graduação, eu já dei início à minha especialização em dependência química, que foi feito lá na Escola Paulista de Psiquiatria, em São Paulo. E então, na verdade, eu me especializei, eu concluí a minha especialização antes da conclusão da graduação, justamente porque eu identifiquei essa carência, né, do curso de graduação, porque como eu queria ser muito específico na dependência química, queria puxar para esse lado mesmo com relação ao profissional, a graduação ela não me deu ferramentas necessárias para que eu me especializasse. Então eu busquei esse curso fora, né? E depois fui entender um pouco mais sobre essa doença, que eu sou portador, inclusive, né? E foi de grande crescimento para mim, foi o que me colocou, de fato, aí no mercado, né? Relacionado à dependência química. E mais para frente aí acredito que eu vou contar um pouco da minha história, né? Mas com relação à faculdade me deu muito pouco instrumento, na verdade. Mas sempre quando a gente quer se especializar, quando a gente gosta de um assunto, acho que é de fundamental importância que a gente procure outras informações, que a gente procure informação adicional, porque nem todo curso também que a gente se matricula vai ser tão completo a ponto de deixar a gente extremamente satisfeito, né? Então, a faculdade, na realidade, me deu muito pouco ferramenta. Mas depois, entendendo nesse curso que era muito específico, nessa especialização, entendendo um pouco mais sobre a dependência, sobre as formas de tratamento, sobre como você disse mesmo, quais são os aspectos psicológicos que o uso de alguma substância gera para o indivíduo, hoje eu me considero um profissional mais completo, hoje eu me entendo mais, hoje é um assunto que eu gosto de falar, e que com certeza muita gente precisa desse tipo de ajuda, mas que essas informações às vezes não atingem, né, essas pessoas, justamente porque é muito pouco falado, né? Danilo, se eu estiver errada, você me corrige, porque você é o especialista, mas eu tenho percebido que é muito complicado para o dependente químico se reconhecer como dependente químico, né? O que eu percebo é que no primeiro, no segundo, no terceiro, às vezes no 20º momento, a pessoa não tem a compreensão de que ela é dependente química, até que chegue aí numa solução, né, um problema difícil de solução, e aí sim é que vai buscar ajuda. Você percebe a mesma coisa, Danilo? E aí, Danilo, eu acho que vale a pena também a gente lembrar que nem toda pessoa que usou drogas, experimentou drogas, é um dependente químico, né? Porque a dependência química ela é uma doença que é ativada durante o consumo. Ela é progressiva. Então a gente só vai reconhecer o dependente químico quando ele tem contato com as substâncias que vão proporcionar, que vão causar, na verdade, nele esse comportamento da dependência. Então, Danilo, assim, eu penso que a gente pode começar a falar para as pessoas quais são os sintomas psicológicos. Tudo bem, o primeiro que a gente consegue identificar é o prazer no consumo da substância química. Mas quais são os outros, né? O que vem acrescentando? Como que a gente consegue perceber esses sintomas, esses efeitos psicológicos? Até porque é só 17% da população que acaba se tornando, né, que são os dependentes químicos. Bom, como você falou aí, o começo do uso de droga ou o indivíduo estar usando a droga são relacionadas a alguns aspectos, né? Que são os aspectos psicológicos, os aspectos sociais
e os aspectos biológicos. Como você falou aí da porcentagem, da até pequena porcentagem, né, dos que experimentam, que desenvolvem uma dependência, esses três fatores, que são o biológico, social e psicológico, são o que vai levar esse indivíduo a desenvolver realmente a doença da dependência química. Os aspectos psicológicos fazem parte desde a constituição familiar desse indivíduo, desde como era as relações familiares, de como se o lar era disfuncional, se não era, passando um pouco pelos aspectos biológicos, que é a carga genética que os nossos pais, né, dão para os filhos, e o aspecto biológico, o aspecto social e o aspecto psicológico são o que vão determinar esse indivíduo ficar ou não nessa progressão. Agora, você falou coisas interessantes aí com relação ao cérebro. A droga, o que você falou, principalmente as drogas estimulantes, né, que no caso são as mais conhecidas, a cocaína e o crack, quais são os efeitos dessa droga no organismo? Por ser estimulante, o cérebro ele vai ter uma inundação aí de uma substância que chama dopamina, que é a substância que vai gerar prazer no usuário, que é justamente por isso que o usuário ele se torna dependente e não consegue sair daquilo facilmente, porque é tanto prazer, né, é a tal da fuga, é a tal da muleta que a droga começa a proporcionar para o usuário. Mas basicamente no cérebro acontece essa inundação de dopamina, onde o neurotransmissor ele não consegue dar o sinal para o neurônio interromper esse processo de prazer, né? E esse processo da geração do prazer, ele só vai ser interrompido quando o efeito da droga acaba. E aí que entra a compulsão, que acabou o efeito, eu preciso sentir aquilo de novo. O meu cérebro, ele precisa liberar aquela dopamina de novo, porque está muito gostoso. Então, aí que vem a próxima dose, aí que vem o próximo dia, e o vício realmente se instala. Mas são aspectos importantes que você falou aí, como esse funcionamento cerebral do indivíduo que é o dependente químico, que às vezes é muito confundido, né, com vagabundagem, com esse cara não presta, é vagabundo mesmo, vai usar droga. Então tem esses aspectos neurológicos, né, e físicos que são importantes para decidir se aquele indivíduo vai ou não ser um dependente químico, né? O aspecto social que eu disse, ele é muito importante também, porque às vezes depende até do lugar onde aquele indivíduo mora, né? Das amizades com que ele tem relacionamento. O ser humano, ele é um ser muito influenciável, né? Então, o aspecto social e o familiar, no que diz relação à evolução do quadro de dependência química, ele é muito importante, né? Porque já diz aquele ditado muito antigo, né? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és, né? Então, o aspecto social é importante, a base familiar é muito importante, tanto no tratamento da dependência depois que ela já se instalou, quanto para evitar que ela se instale. Então você vê muito frequentemente os usuários de drogas mais pesadas, como a cocaína e o crack, tem problemas familiares, tem problemas nas suas relações, tem problemas no seu trabalho, quando trabalham. Então é uma doença que ela vai evoluindo, além desses aspectos neurológicos, cerebrais e de substâncias que o corpo aprende a gostar depois do uso de droga. São aspectos importantíssimos para o desenvolvimento ou não dessa doença. E a hereditariedade é um fator importante também, tá? Eu acho que é um dos fatores que mais contribuem para a evolução do quadro de dependência química. Você pode observar que sempre, ou na maioria dos casos, aquele indivíduo que sofre, que tem problemas reais com o uso compulsivo de droga, ele já tem algum histórico na família que já dá alguma pista disso aí também. Então, aspectos fundamentais para o desenvolvimento da dependência: aspecto psicológico, aspecto social
e o aspecto da genética. Danilo, essa semana nós recebemos uma pergunta do aluno Gabriel do curso de comunicação que diz assim: Ana, andei lendo sobre o consumo de cocaína causar paranoia. Isso é real? Danilo, eu deixei para a gente responder junto para que você possa explicar isso com mais detalhes. É real, não só a paranoia e não só a depressão, mas como o transtorno do pânico, por exemplo, diversos transtornos de personalidade, o uso desse tipo de droga mais pesada, que são as estimulantes em especial, que são as mais conhecidas, a cocaína e o crack, realmente eles têm um poder absurdo de fazer com que outros distúrbios, com que outras síndromes começam a evoluir. Ainda mais se o paciente já tem essa predisposição. Mas a esquizofrenia, no caso da maconha, é um transtorno que se desenvolve muito em pacientes com uso prolongado de maconha, por exemplo. Danilo, me perdoa te cortar, mas as pessoas conhecem a palavra, mas não conhecem exatamente a doença. O que é então a esquizofrenia? Então, a esquizofrenia, de uma maneira geral, ela é a perda da vivência da realidade por parte do paciente, né? Uma doença que provavelmente, ou na maioria dos casos, vai causar alucinação auditiva, alucinação visual, a perda de controle repentino, e é uma doença assim que se não tem um acompanhamento, ela pode evoluir para outras coisas muito mais sérias. Mas a esquizofrenia, ela tem esse nome meio complicado, ela tem esse nome que assusta, mas nada mais é do que essa perda com a realidade, né? Você perdeu o contato com a realidade e a partir de uma outra realidade que não existe, o paciente começar a ter comportamentos disfuncionais. Então, basicamente, é viver fora da realidade. Danilo, isso nós estamos falando de um uso prolongado, a consequência de um uso progressivo da substância química. Até porque, Danilo, a maconha, por exemplo, ela também causa a perda da memória, a perda da coordenação motora, a diminuição da produção dos neurônios. Então, assim, não são coisas que nós falamos para que os jovens ou os curiosos deixem, né, de fazer a experimentação de droga. Isso tudo são consequências do uso prolongado, tô certa, né? É muito real, é muito real. A maconha é uma droga alucinógena, né, que altera a percepção de quem usa, né, e é considerada uma droga leve, mas que sim tem potencial para que outros distúrbios, outras síndromes, ou que seja até a abertura da porta para o conhecimento de drogas mais pesadas, né? Que é o que muita gente ouve, é o que muito se fala, e é a realidade, porque para começar, a pessoa que usa maconha, ela já vai ter que comprar essa maconha no mesmo lugar onde vende o crack, no mesmo lugar onde vende uma cocaína, e assim, um dia pode não ter a maconha, né? E um dia a fissura pode estar muito intensa e esse usuário acabar trocando essa droga em um momento até de não ter uma droga de escolha, mas ter outra e acabar tendo a oportunidade de conhecer coisas mais pesadas. Mas a maconha pode causar também, além da esquizofrenia que a gente falou, transtorno do pânico é uma coisa muito recorrente no usuário de maconha, muito mesmo, porque todo tipo de droga, a maconha talvez até que seja a que cause menos prejuízo social, mas ainda causa, esse tipo de droga, o usuário de droga, de qualquer droga, ele tem a tendência de isolamento, né? Ele tem a tendência de ficar no canto dele para usar e se relacionar muito menos com as pessoas à medida que o tempo passa. E por isso que o uso prolongado, ele vai gerar sérias consequências, porque um dos principais sintomas assim de alguém quando começa a usar droga e quando começa a desenvolver algum transtorno, alguma síndrome, é o isolamento social. E através do isolamento social, o transtorno do pânico, como a síndrome do pânico, pode evoluir muito rapidamente. Vamos pensar então numa situação hipotética, Danilo. Você é pai, você é mãe,
e você observou que o comportamento do seu filho mudou, porque tudo passa pelo comportamento, né? A gente aprendeu muito isso na fala do Luiz Fernando Caldura do Amor Exigente, ou do professor Ricardo Galhardo, também do Amor Exigente, que veio falar com os nossos alunos. É um conteúdo que já está disponível aqui no canal do YouTube. Esse comportamento mudou, e agora? O professor Galhardo até comenta que o comportamento muda, o que causa mudança também nas atitudes do filho dentro de casa. Como nós, pais, podemos perceber, além dessa mudança do comportamento? Até porque, a gente já falou aqui, eu estou frisando novamente, nem todos que experimentam ou têm o contato com a substância química vêm a se tornar um dependente químico, né? Um adicto. Então a gente precisa entender essa diferenciação. Como é que a gente pode perceber isso, Danilo? Até porque, Danilo, eu concordo com o professor Ricardo Galhardo quando ele fala que às vezes o jovem ele experimentou por curiosidade pela turma, para ser aceito, sabe lá Deus quais foram os motivos, mas ele não vai desenvolver a dependência química. A dependência química é muito mais séria, muito mais grave, é um outro olhar que a gente tem que ter. Como que a gente consegue perceber essa diferença entre o jovem que pela curiosidade, pelo momento, fez a experimentação e aquele que realmente está na dependência química, ativou o processo da doença? Porque uma vez que a doença ela é ativada, a pessoa ela não tem a noção do não, ela não consegue colocar o limite da barreira do não vou consumir a segunda ou a terceira ou a quarta vez e assim por diante, porque a doença ela é compulsiva, ela é progressiva. Então, como que a gente tem essa noção, Danilo? Como que o externo, né, o pai, o familiar, o amigo, consegue ter essa percepção? Não, é possível sim, é possível sim. É claro que quanto maior o tempo de uso desse hipotético filho, filha, enfim, quanto maior o tempo de uso, mais sinais aquela pessoa começa a dar. No começo, como você falou, no início do uso de alguma substância, tudo é muito bom, tudo é muito maravilhoso, a felicidade sempre está presente, o bem-estar, né? Mas chega um determinado momento, principalmente quando a dependência se instala, vamos falar do dependente, chega um determinado momento que as atitudes mudam de fato, que os comportamentos mudam, mas também vai variar bastante, Ana, da classe de droga que essa pessoa está usando, né? São 3 as classes de droga mais conhecidas, que são as drogas depressoras, que, por exemplo, o álcool, que é a mais conhecida. Tem as drogas estimulantes, que, por exemplo, cocaína e o crack, e as drogas perturbadoras, que assim são chamadas, que a maconha e o êxtase, por exemplo, vamos colocar assim. Dependendo da classe dessa droga que essa pessoa estiver usando ou já tiver instalado a dependência, é óbvio que os sinais que esse indivíduo vai te dar vai mudar. Por exemplo, aquele filho que fuma maconha, poxa, você vai perceber olhos vermelhos, você vai perceber aumento do apetite, você vai perceber aumento da preguiça, você vai perceber o distanciamento social que a gente falou, cada vez mais a recusa de convites para um almoço em família, cada vez mais a recusa de convites, quaisquer que venha da família, de amigos, porque a pessoa vai fazer daquela recusa o tempo para usar a droga. Drogas estimulantes. Quais são os sintomas ou os sinais que uma pessoa que esteja usando vai apresentar? Bom, essas drogas estimulantes, elas se caracterizam muito, principalmente na hora da abstinência, a agressividade, né? A impulsividade, a desconexão de pensamentos, também o afastamento social. Mas com relação a cocaína e crack, essa pessoa, esse filho, com certeza ele vai se tornar mais agressivo, com certeza ele já não vai mais desenvolver, vai ter um desempenho escolar, por exemplo, do mesmo nível que tinha, com certeza as amizades vão mudar, os papos vão mudar. A pessoa que usa
e aqui a gente vai, independente da classe, se é estimulante, se é perturbadora ou se é depressiva, independente da classe de droga, sim, sempre vai ter sintomas e sempre vai ter uma mudança de comportamento. Por quê? Porque o início do uso de droga, ele se dá basicamente a uma mudança de comportamento daquela pessoa e que através dessa alteração de comportamento, os pensamentos são mudados e através das nossas próprias crenças, que já estão distorcidas, levam a comportamentos disfuncionais. Então, sim, vamos colocar alguns 3 ou 4 aspectos básicos aí na mudança de comportamento de quem usa droga. Afastamento social, né? Afastamento social e isolamento. Né? É o mais sério, né, Danilo? Inclusive. Normalmente é o primeiro que aparece. Porque a pessoa que usa, o jovem que usa, o adolescente que usa, ele vai começar a ter o medo de ser descoberto, né? Do medo de um pai, do medo de uma mãe descobrir, vai começar a tomar alguns cuidados que vão ser excessivos, e esses cuidados eles vão ser perceptíveis. Mas também o usuário de droga, como você falou, do esquecimento, da falta de memória, da desatenção, esse filho, ele inevitavelmente, em algum momento, ele vai deixar alguma coisa no bolso de uma bermuda, ele vai inevitavelmente deixar alguma coisinha na mochila da escola, porque, embora o alerta sempre esteja ligado para que não possa se deixar vestígios, é muito traiçoeiro, porque o comportamento o esquecer das coisas e o ficar desatento faz parte, é algo que aparece muito rápido depois que a pessoa começa a usar. É o sintoma de usar. É o sintoma. Então, o que eu vejo assim é muito pai, muita mãe, até a pessoa que trabalha na casa, às vezes, da família, achar, porque em algum momento esse usuário ele vai deixar para trás alguma coisa, seja uma pontinha de um baseado, seja a embalagem onde vem a cocaína, seja o maço do cigarro. Em algum momento vai acontecer, em algum momento isso vai ser deixado evidente e o familiar vai ter a oportunidade de descobrir. Mas fora esses esquecimentos, fora esses episódios de deixar as coisas para trás, o comportamento ele muda, né? A droga, seja qualquer ela, até isso eu incluo até a própria nicotina e o álcool, eles fazem com que aquele ser humano tenha alteração comportamental muito rápido e são comportamentos que são perceptíveis, assim. Essa pergunta que chegou agora, ela é de um pai extremamente importante porque condiz muito com a realidade de várias famílias. E ela diz mais ou menos assim: eu não percebi que meu filho já era usuário de drogas, uma vez que eu não estava atento aos seus comportamentos e às mudanças, às suas atitudes e às mudanças nele dentro de casa. Talvez pela minha rotina, talvez pela minha falta de conhecimento, pela minha própria ignorância de às vezes achar que na minha casa isso não aconteceria. Sempre fui muito rígido para os meus filhos. E agora? Como que eu posso ajudar esse meu filho, uma vez que ele não entende que é dependente químico ou não aceita, e não aceita, inclusive, ajuda para o tratamento? Isso é uma das coisas que aparecem assim, no dependente, seja ele dependente químico, seja alcoólatra, seja a pessoa que fuma, enfim, independente, a pessoa que tem algum vício, né, e que traga isso para a sua vida, um dos primeiros tipos de comportamento é a negação, né? É você falar, eu não preciso de ajuda, como você falou, eu estou no controle. Então, a negação, se já tem a negação, principalmente quando se oferece ajuda, esse já é um indício gigantesco de que aquela pessoa realmente está envolvida com alguma coisa e de que o que ela mais precisa é ajuda, né? Porque quando a gente nega, quando a gente se esconde do problema, é um fator que já demonstra que a gente está precisando daquela ajuda. Então, a negação,
o fato de o dependente não querer ajuda, primeiro que isso é muito normal. Nenhum dependente de nada vai querer ajuda. Por quê? Porque a ajuda vai implicar na interrupção daquele comportamento de uso e é o que mais gera prazer para aquela pessoa, né? O dependente ele não quer parar de usar, porque aquilo gera prazer e é uma situação boa, né? Então, quem está de fora percebe muito mais os problemas que aquilo está gerando naquele usuário do que propriamente dito quem está usando. Quem está usando vive naquele barato, vive na felicidade, vive, né, no bem-estar, que essas substâncias como a dopamina, a noradrenalina, a serotonina, está sendo tudo liberado no cérebro, né, e acaba sendo gostoso. Mas o fato de o dependente não querer ajuda, isso também não impede de ele ser ajudado, né? Eu acho que, dependendo do nível de uso, a pessoa já não tem mais o autocontrole, já não sabe mais o que é bom para si, já não tem mais o poder e nem a capacidade de fazer nenhum tipo de escolha, né? Então, se é identificado por parte do pai, do familiar, às vezes até na escola, que aquele adolescente está fazendo uso de alguma coisa, e na escola é muito normal o quê? Maconha, álcool e cigarro, que são as principais portas de entrada para drogas mais pesadas e a evolução dessa dependência. Então, se a pessoa não querer ajuda, não impede de outras tentarem também fazer algum processo para que isso aconteça. Porque nenhum dependente químico vai pedir ajuda e nenhum dependente químico, quando perguntado se quer, vai aceitar. Então, realmente tem casos que a partir da detecção desses comportamentos ou de algo diferente acontecendo, o tratamento ou a ajuda tem que ser de forma compulsória, tem que ser de forma forçada, né? Porque realmente aquela pessoa já não tem mais o poder e já não tem mais o discernimento para saber o que é certo e errado. E aí eu quero deixar bem frisado mesmo, assim, para não causar, né, alvoroço nos pais que estão ouvindo a gente, que o dependente químico ele tem um processo biológico, físico, químico muito diferente, né? O metabolismo do corpo dele é diferente, então a gente tem que tomar muito cuidado na questão compulsória. Ela precisa ser acompanhada pelo profissional da área de psicologia e de psiquiatria, junto com os especialistas da dependência química, para que não seja feito de forma errônea, até porque ela também tem aí os seus entraves, né, Dani? Quem de fato a gente tem que ficar preocupado é com o dependente químico, né? Afinal de contas, o dependente químico, ele demonstrou esses sinais, demonstrou esse comportamento, ele criou essas alterações no corpo dele, já é manifestada, a doença foi ativada, é uma porta de entrada para qualquer outra substância química. Então ele se ativou em uma, ele tem predisposição para todas as outras. E aí a gente tem que manter o alerta, tá? Então, dependência química é uma doença e muito séria, mas muito diferente daquele jovem curioso que acendeu o primeiro cigarro, que tomou a primeira bebida alcoólica, ou então que fez só a experimentação da doença. Essa diferença que a gente tem que ter. Essas medidas elas são importantes, né, Danilo, porque elas acabam inibindo o consumo dessas substâncias, criando barreiras, causando obstáculos e faz com que a gente tenha aí um consumo diminuído dessas especificamente, no caso o cigarro. Sim, sim. E tem substâncias que são gatilhos de outras, né? Por exemplo, muitos usuários de cocaína, por exemplo, relatam que se beber um copo de cerveja, o próximo passo é cheirar a droga, né? Porque é um gatilho, né? A droga, o uso de droga, ele é muito estimulado e ele é muito acontece muito por gatilhos, né? Por exemplo, a cocaína que eu disse aqui tá ligado muito com álcool, né? Você está gostando dessa minha conversa com o Danilo? A conversa não parou por aqui, ela foi longa e a gente dividiu esse vídeo para você. Então, na semana que vem, um pouco mais sobre o Danilo, contando pra gente sobre os efeitos psicológicos da dependência química. E ele está sempre aqui no História de Sonhos atendendo os nossos jovens. O Danilo é uma pessoa extremamente importante pra gente
nesse conteúdo psicológico. Gostou desse vídeo? Curta, compartilha, conta para os amigos, afinal informações salvam vidas. Deixa aqui embaixo sugestão para que a gente possa debater com o Danilo. A partir do mês que vem ele vai estar uma vez por mês aqui com a gente fazendo live. Então coloque aqui as informações que você querem ver a gente discutindo pelo âmbito psicológico. Um beijo, gente, até a próxima. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, nos acompanhar nas mídias sociais, sempre tem muitas novidades por lá. Qualquer dúvida, acesse o nosso site, venha conhecer a nossa história e descobrir quem é o PHS. Obrigada por acompanhar nosso vídeo, um beijo pra você e tchau!